Muito bom dia. Espero que estejam bem, que estejam confortáveis e desejo uma boa-vinda aqui a esta sessão, que é o terceiro encontro de párocos com a Universidade Católica no Porto. Eu desejo que esta sessão seja uma sessão muito útil e de que todos possamos tirar muito proveito. Venho apenas relembrar que estamos muito disponíveis para receber perguntas que nos queiram colocar ao longo da sessão e poderão fazê-lo a partir desse espaço que existe no fundo do vosso ecrã, que se chama Q&A, perguntas e respostas, onde poderão efetivamente colocar as questões. Sem mais delongas, eu passo a palavra à Presidente do Centro Regional do Porto, a Sra. Professora Isabel Braga da Cruz. Sra. Professora? Muito obrigada, doutora Maria Lopes Cardoso. Muito bom dia, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos à Universidade Católica Portuguesa no Porto. Eu começo por cumprimentar todos os presentes e agradecer a presença na sessão de hoje. Um destaque para os seus bispos aqui presentes, o Sr. Dom António Augusto Azevedo, Bispo de Vila Real, o Sr. Dom Armando Esteves Domingos, Bispo Auxiliar do Porto, o Sr. Dom Vitorino José Pereira Soares, o Bispo Auxiliar do Porto, o Sr. Dom José Traquina, Bispo de Santarém, que eu penso que ainda se conseguirá juntar a nós, e agradeço a todos a presença, é um gosto tê-los aqui. Gostaria também de cumprimentar e agradecer aos oradores convidados hoje nesta sessão, nomeadamente o Padre António Vicente, que nos irá trazer uma iniciativa muito interessante que tem vindo a desenvolver na Diocese de Santarém, denominada Grande Luz. O Dr. Rodrigo Viana de Freitas, que nos irá falar dos desafios da comunicação em tempo de pandemia. E o professor André Baltazar, do Centro de Criatividade Digital da Escola das Artes, aqui no Centro Regional do Porto, na Católica. Hoje também temos aqui presentes alguns diretores de unidades académicas da Católica no Porto, o professor Manuel Fontaine, da Faculdade de Direito, a professora Paula Castro, diretora da Escola Superior de Biotecnologia, a professora Raquel Matos, da Faculdade de Educação e Psicologia, a professora Margarida Vieira, do Instituto de Ciências da Saúde, a professora Sandra Pereira, do Instituto de Bioética, o professor Nuno Crespo, da Escola das Artes, a professora Belca Navarro, da Faculdade de Teologia, que também nos ajudou nesta organização, e o professor Rui Sousa, da Católica Porto Business School. Eu refiro-os a todos porque também penso que é muito importante irem conhecendo estes nomes dos nossos diretores aqui das unidades académicas aqui no Porto. Noutros anos este evento era presencial, tenho a certeza que para o ano vai ser também, mas seguramente no evento presencial conseguimos uma interação mais próxima também com as pessoas. Mas todos os anos a Universidade Católica Portuguesa aqui no Porto organiza o encontro com os parcos da região e este encontro, que já vai na terceira edição, tem por objetivo fortificar e estreitar a ligação da Universidade Católica à Igreja, criando um espaço de diálogo, de encontro, de partilha das várias dinâmicas que aqui desenvolvemos, que se quer que seja um espaço e um serviço para a Igreja, que também somos. Portanto, era muito importante que esta mensagem ficasse aqui e que nós queremos construir e também consolidar. De igual modo, neste encontro pretendemos também ouvir os desafios dos parcos da nossa região e que também nos queiram deixar, portanto, estamos muito receptivos para isso mesmo. Este ano, apesar das circunstâncias, quisemos manter a tradição, pelo que o encontro mantém-se, mas neste formato, que é o formato digital. Com esta modalidade, e temos sempre esta capacidade de encontrar oportunidades em todas as situações com que nos deparamos, com esta modalidade nós combatemos as distâncias e assim também conseguimos um maior número de participantes, com a devida certeza que com esta modalidade nós conseguimos chegar mais além e a mais sacerdotes que se calhar de outro formato e de outra forma não conseguiam vir ao Porto. Portanto, penso que ainda assim temos uma externalidade positiva no contexto em que vivemos, que é bastante adverso, como todos sabemos. Foi com gosto que convidámos os parcos da Diocese do Porto, mas também os parcos da Diocese de Vila Real e ainda os alunos do 6º ano de Teologia e do ano pastoral. Gostaria, mais uma vez, então, de agradecer a presença de todos, agradecer à Faculdade de Teologia e ao professor Abel Canavarro pelo apoio que nos prestou nesta iniciativa e, obviamente, à doutora Maria Lopes Cardoso,
Temos cerca de 100 inscritos, eu até entendo que possa não ser possível todos estarem presentes, porque tal como as universidades que entre ontem e hoje tivemos aqui uma pequena revolução em termos de articulação e de operação, a Igreja está a braços com os mesmos desafios, portanto eu compreendo bem se alguns que se inscreveram não conseguiram marcar presença, mas seguramente noutro momento vão vir e virão, e nós aqui de braços abertos também para os acolhermos e para conseguirmos estreitar este diálogo. Este é um ano também desafiante para nós, mas só espero que esta sessão decorra no formato melhor possível e que seja muito interessante, e tenho a certeza que para o ano vamos ter um desafio de acolher 100 almoços no nosso, no nosso restaurante, que é com um gosto enorme que os recebemos. Portanto, eu espero que seja uma sessão agradável, que estejam bem, que se mantenham também seguros e que este seja um momento interessante para que nenhum de nós saia daqui indiferente hoje. Muito obrigada. Eu passava então a palavra à doutora Maria Lopes Cardoso. Um bom dia para todos. Sr. Dom Armando, se quiser intervir, muito obrigada. Muito obrigado eu, Sra. doutora Maria Lopes Cardoso. É com muita alegria que intervenho, uma intervenção muito rápida, de saudação, e gostaria também de começar por saudar a doutora Isabel e as simpáticas palavras e preocupação também com esta ligação, esta interligação, encontro, diálogo e escuta com a Igreja e concretamente com os parcos, que este ano não é só Porto, é também Vila Real e quem sabe outros que se juntam. Eu gostaria de saudar o Sr. Dom António Augusto, que também será um dos intervenientes, que saiu desta casa e que está agora em Vila Real. Também saudar o Vitorino, o Zé Traquina, não sei se está, e saudar todos os que vão intervir, fazê-lo também em nome do Sr. Dom Manuel, foi ele que me pediu que estivesse aqui, porém estou com grande satisfação pessoal, porque já o ano passado eu tinha tido a tentação de ir até à Católica presencialmente, depois não o consegui fazer, mas este ano quero o destino e as circunstâncias em que vivemos, que também não possa ser propriamente uma presença que toque e possamos sentir-nos e ouvir-nos diretamente todos, de convívio, mas também isto é um sinal e talvez por alguma razão a oportunidade do tema, que é importantíssimo para nós todos e vejo que tem ótimos intervenientes, portanto o meu interesse pessoal, para além desta ligação entre a Católica e a Igreja, é também de aprendizagem. Acho que a Católica nos tem habituado a oportunidades fantásticas de formação, de crescimento, também em ordem à construção da comunidade, e assim dou os parabéns à Católica e oxalá que também seja um momento feliz no meio destas preocupações todas que nos rodeiam e que queremos que tenham todas um bom porto. Muito obrigada, Sr. Dom Armando, professora Isabel Braga da Cruz. Dando sequência a este evento, eu começaria por apresentar o Dr. Rodrigo Viana de Freitas. Dr. Rodrigo Viana de Freitas tem mais de 20 anos de experiência, foi jornalista e atualmente é CEO da Central de Informação, agência de comunicação e relações públicas que tem múltiplos prémios nacionais e internacionais. É atualmente presidente da International Public Relations Network, uma das maiores redes internacionais de agências de comunicação independentes, e é também vice-presidente da Associação Portuguesa de Agências de Comunicação, a APECOM. A Central de Informação, de que é o responsável máximo, trabalha com a Universidade Católica no Porto desde 2009. E desafiamos o Dr. Rodrigo Viana de Freitas a estar connosco hoje e a falar-nos sobre os desafios da comunicação na pandemia. O que muda? Dr. Rodrigo. Muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado à Universidade Católica por este convite, das pessoas da professora Isabel Braga da Cruz, da doutora Maria Lopes Cardoso. Obrigado também aos restantes oradores pela vossa presença, cumprimentar os seus bispos de Vila Real e bispos do Porto, é uma honra estar aqui convosco. Dizer que tenho uma relação de facto muito próxima com a Universidade Católica, somos a agência da Universidade desde 2009,
e portanto temos mantido ao longo destes longos anos, uma colaboração muito próxima. Sou também agora aluno do MBA da Católica Porto Business School e portanto é com muita honra que me associo também à Universidade neste sentido. E enaltecer também a iniciativa que organizam, ainda mais neste contexto e num dia tão importante como o de hoje, em que se esperam novas medidas de restrição à circulação e, portanto, a Universidade Católica é que tem de estar na linha da frente do ponto de vista de iniciativas de cariz social e de cariz informativo também, mais uma vez a mostrar que continua pioneira nos formatos e na forma de comunicar e, portanto, este é um excelente sinal que damos à comunidade e a todos, continuando a marcar a agenda com temas que são de facto importantes. Nada será como antes a partir de agora. Há pouco ouvi a professora Isabel de Barga da Cruz a esperar que no próximo ano possamos estar todos reunidos na universidade. Eu acho que seguramente isso acontecerá, mas que se calhar com uma componente online associada, o que vai alargar e muito a comunidade e muito o alcance dos eventos que a universidade e que as restantes organizações vão passar a ter. Eu vou compartilhar a minha tela para vos poder apresentar o que preparei para hoje. Não sei se já estão a ver. Já estamos, sim. Sugeria só pôr em partilha de tela. Muito bem, obrigada. Muito bem. Não sei se está a ver, pode-me confirmar se estão a ver? Ainda não, em tela cheia toda ainda não. Agora deixou mesmo de ficar. E agora? Perfeito. Pronto. Muito bem. Então, fazendo só aqui um breve resumo do que preparei para esta sessão, espero não ultrapassar o tempo, até porque acho que é importante depois haver aqui algum momento de diálogo. Falar-vos um bocadinho do que é que são estas ferramentas de comunicação que temos ao dispor, da internet, da transformação imposta pelo Covid, alguns exemplos, tipos de conteúdos a explorar, as vantagens e os riscos da comunicação e um desafio final sobre os mídias, que é algo que também me preocupa. Começaria esta apresentação com uma pergunta, de jeito de desafio, tentando perceber que transformação foi imposta na comunicação pública com o surgimento das redes sociais. Nós vivemos hoje, muito antes deste surgimento da pandemia, no momento muito particular da comunicação em geral, a nível internacional. Durante muitos séculos habituámos a ter uma comunicação pública muito institucional, muito dominada pelas elites, sejam eles os governos, o Estado, a própria Igreja, as iniciativas privadas de interesse público, e a comunicação foi sendo gerada sempre de uma forma um bocadinho de cima para baixo, na construção da cidadania, na construção na promoção da democracia. Os surgimentos das redes sociais vieram de alguma forma abalar toda esta estrutura e, portanto, o cidadão passou a ter voz ativa nos processos de comunicação, passou a ser ele próprio um agente de comunicação e, portanto, passou a comunicação a deixar de estar centralizada para estar completamente difusa. Isto criou, por um lado, oportunidades excepcionais do ponto de vista da comunicação. Eu recordo uma frase do Papa Francisco sobre a questão da internet. Disse uma frase em 2018 que a internet é uma dádiva de Deus e, de facto, a internet tem aproximado famílias que estão separadas, comunidades, toda a diáspora, e, portanto, tem tornado o mundo muito mais unido nesse sentido. Tem, obviamente, como todos assistimos, gerado também alguns riscos com o surgimento dos movimentos mais xenófobos, com algum ódio que é destilado também nas redes sociais e, portanto, hoje é preciso percebermos muito bem o que é isto das redes sociais e como é que elas podem impactar ou ameaçar toda a nossa realidade. Eu começaria por explicar aqui um bocadinho como é que canais é que temos hoje à nossa frente para comunicar e como é que poderemos tirar partido dele. E isto aplica-se às marcas, às instituições, até à Igreja. Dividiria isto em duas grandes áreas, através dos mídia
fora dos mídias. Através dos mídias, as marcas comunicam essencialmente por espaço editorial, nas televisões, nas rádios, na imprensa, nos meios online, e por publicidade, e hoje um fenómeno que tem vindo a crescer muito por conteúdos pagos, chamado branded content, que muitas vezes é um bocadinho escondido entre espaço editorial, confundindo um bocadinho as audiências, mas muito dos conteúdos que lemos em jornais de referência até são conteúdos patrocinados, em que as empresas pagam para ter um conteúdo disfarçado de notícia, e isto gera alguma preocupação do ponto de vista do rigor da informação e da credibilidade das fontes. Depois, fora dos mídias, temos um conjunto de outras ferramentas, como o marketing direto, como as relações públicas, os contactos pessoais, os eventos, os patrocínios e mecenatos, os outdoors, toda a publicidade exterior que vemos na rua e que é uma forma das marcas comunicarem, e por fim as redes sociais e os influenciadores e as plataformas digitais, e é um bocadinho sobre isso que hoje me debruçaria nesta primeira apresentação. Quando olhamos para as marcas e extrapolando isto também para a própria Igreja e para a forma como a Igreja comunica e como pode comunicar, e acho que a Igreja tem feito de facto um esforço muito grande, e o Papa Francisco é disso um excelente exemplo da forma como se pode tirar partido da comunicação e como podemos tirar partido também da comunicação digital. A comunicação das marcas está dividida mais ou menos em 4 grandes setores. O own media, que são no fundo as nossas próprias ferramentas de comunicação, as newsletters, as revistas, os sites, tudo aquilo que nós controlamos como nosso e que fazemos chegar aos nossos públicos. O paid media, que é no fundo o espaço pago para fazermos difundir a nossa mensagem na imprensa, nas publicidades de redes sociais, nos outdoors. O earned media, que é no fundo o espaço editorial que conseguimos conquistar nos mídias através da assessoria de imprensa, através de parcerias, através dos influenciadores. E o share media, que é no fundo a nossa mensagem difundida por terceiros e partilhada, e hoje as redes sociais têm criado aqui um grande crescimento nesta área de partilha, e por isso, para o bem e para o mal, as redes sociais têm este impacto tão forte, porque quando utilizadas para o bem têm um efeito de difundir mensagens positivas, quando partilhadas para o mal têm um efeito também de difundir mensagens extremamente negativas, como temos aliás vindo a assistir nos últimos anos e mais concretamente nos últimos meses. Um ponto de partida que não é novo e que não é sequer atual, porque com o surgimento desta pandemia os números vão disparar. De facto, os utilizadores de internet na Europa e no mundo têm crescido exponencialmente. Os números antes da pandemia apontavam para 87,7% da população da Europa ligada à internet. Em Portugal esse número é um bocadinho mais baixo, 78,2%. A média mundial, porque obviamente consideramos aqui países menos desenvolvidos, é de 58,8% e o resto do mundo menos desenvolvido, 55,3%. Isto faz crer que, de facto, o crescimento exponencial da internet abre-nos aqui oportunidades muitíssimo grandes do ponto de vista de comunicação que devem ser potenciadas. Começaria primeiro aqui com alguns números que me parecem essenciais para percebermos o alcance de toda esta temática. Quantas pessoas usam diariamente as redes sociais? Estima-se que em 2020 esse número representa quase metade da população, 46%. Estamos a falar de cerca de 3,6 mil milhões de pessoas a utilizar as redes sociais no mundo. Um número que vai crescer. Por exemplo, o número de smartphones em circulação vai passar para 6,1 mil milhões, para 7,8 mil milhões de pessoas, e portanto isto mostra-nos um bocadinho para onde é que caminhamos e a importância que a comunicação digital tem hoje e que vai assumir cada vez mais no mundo. Depois, quantas pessoas vão usar as redes sociais em 2025? Já estamos a passar por um número de 4,4 mil milhões de pessoas, 56% da população, e eventualmente este número pode ainda crescer porque a pandemia e estes confinamentos sucessivos obrigam a que as populações se conectem ainda mais, se liguem ainda mais e, portanto, é mais do que expectável que possamos disparar estes valores. Quando falamos das redes sociais mais populares, falamos essencialmente do Facebook, é de facto a grande plataforma internacional. Foi a primeira a ultrapassar os 1.000 milhões de contas registadas, possui atualmente cerca de 2,7 mil milhões de utilizadores ativos. Está longe de ser a única plataforma, mas é aquela que tem tido uma maior implantação nos vários mercados e também tem sido alvo de muitas críticas por parte da comunidade. Aqui há alguma ausência de regulação, que é uma questão que hoje se fala cada vez mais,
para percebermos para onde caminhamos e como é que podemos controlar e como é que podemos regular todas estas plataformas que criam, obviamente, problemas graves do ponto de vista da circulação de fake news e de movimentos que, de facto, são tudo menos democráticos. Olhando um bocadinho para a evolução do número de utilizadores nas redes sociais, e este é um dado interessante também, ressalvando que são valores antes, pré-pandemia, o Facebook é de facto a plataforma com mais utilizadores, seguida do YouTube, que é a plataforma que é mais antiga e, portanto, vem mais de trás, mas depois fenómenos como o WhatsApp, como o Instagram, têm vindo a crescer nos últimos anos. E é muito curioso olharmos, por exemplo, para o que aconteceu em eleições recentes nos Estados Unidos, há 4 anos, com o Donald Trump, ou no Brasil com o Bolsonaro, em que, por exemplo, para termos uma ideia, há 4 anos a campanha do Donald Trump investia 1 milhão de euros por dia em Facebook para difusão de mensagens, muitas delas, como sabemos, falsas, e portanto o Facebook tinha uma equipa dentro da sede de campanha de Donald Trump para otimizar um investimento de 1 milhão de euros dia, e isto mostra-nos de facto o risco que as plataformas têm. No caso do Brasil, por exemplo, o sucesso da campanha de Bolsonaro assentou essencialmente em mensagens diretas para o seu eleitorado, e portanto bases de dados que foram vendidas ilegalmente e portanto passaram a ter acesso uma rede inesgotável de utilizadores e, portanto, sem terem que passar pelo crivo da comunicação social, conseguem comunicar diretamente com o eleitor, também construindo realidades falsas, e este é, de facto, o grande perigo que a internet hoje nos traz, e daí esta necessidade tão urgente de mecanismos de regulação. Falando um bocadinho dos impactos da pandemia na comunicação, isto é uma coisa que nos preocupa a todos, como é que vamos sair daqui e que desafios que esta pandemia nos vai trazer. Desde logo a aceleração digital das empresas, instituições e consumidores, e este acho que é o grande legado que esta pandemia nos vai dar a todos. Há pouco falávamos também aqui, antes da reunião começar, mesmo no universo da Universidade Católica, temos sido todos nós forçados a uma aceleração digital que eu acho que vai trazer coisas muitíssimo boas e, portanto, não estaríamos ainda preparados para uma digitalização total e para confinamentos tão violentos como temos vivido, mas de facto isto empurra-nos para um processo de digitalização e nada será, evidentemente, como antes. Depois, associado a isso, há uma transformação do conteúdo e o crescimento exponencial do vídeo. Ao comunicarmos todos digitalmente, somos cada vez mais exigentes e, portanto, a necessidade de um conteúdo de grande qualidade, a importância do vídeo, portanto, já ao estarmos confinados e ao termos que reunir e ao termos que consumir conteúdos essencialmente digitais, queremos que esses conteúdos sejam construídos de forma mais profissional e com mais qualidade. Há uma maior exigência na forma, mas também na rapidez de acesso à informação. Hoje não temos tempo para esperar e, portanto, isto também nos coloca desafios grandes. Portanto, as marcas têm que ser muito mais ágeis na sua comunicação e, quando falo nas marcas, estou a pensar também no papel na igreja como fonte de informação e como emissor da sua própria mensagem e, portanto, esta exigência na rapidez é fundamental. Depois há um aumento do consumo de internet e de redes sociais, como vimos atrás, e que abre, de facto, uma oportunidade de conseguirmos comunicar com cada vez mais públicos e cada vez um maior número de receptores. E há uma transformação irreversível nas estratégias e nos suportes de comunicação, porque, de facto, mesmo quando pudermos voltar a recuperar a vida como era antes, eventos como este que estamos a ter, seguramente terão sempre uma componente online, vamos mudar a forma como comunicamos e, portanto, isto abre aqui uma oportunidade e não vejo isto só como uma ameaça. Obviamente sofremos porque estamos a viver agora, mas acho que vai-nos trazer, do ponto de vista de comunicação, desafios muitíssimo positivos. Eu trago aqui 2 exemplos da Igreja, da forma como as redes sociais têm sido trabalhadas e como têm sido geridas, nomeadamente pelo Vaticano e pelo Santuário de Fátima. O Santuário de Fátima é um bom exemplo na forma como utiliza as ferramentas digitais, tem cerca de 1,2 milhões de seguidores no Facebook e tem atualizado o Facebook de forma muitíssimo regular e, portanto, com conteúdos diversificados, com vídeos, com podcasts, No Twitter há uma dificuldade maior do ponto de vista da atualização de conteúdos e por isso também o número de seguidores é bastante mais modesto.
No Instagram tem 116 mil seguidores e tem no YouTube 190 mil seguidores, porque também tem um conjunto de vídeos e, portanto, o Santuário tem, a partir do seu próprio site, olhado para as plataformas digitais e conseguido começar a construir um conjunto de pontos, e não tenho dúvida nenhuma, e tenho acompanhado este processo ao longo da pandemia, isto tem sido acelerado nos últimos meses e, portanto, hoje está muito mais preparado para emissões de missas online, para um conjunto de mensagens digitais e parece muitíssimo um bom exemplo. A grande referência aqui, obviamente, é o Vaticano, e o Vaticano, de facto, tem tido um papel excepcional do ponto de vista da comunicação, muito alavancado também no papel que o Papa Francisco tem tido desde 2013. Tem uma rede de seguidores no Facebook de 4,6 milhões, 335 mil seguidores no Twitter e, portanto, uns números muito relevantes no Instagram e no YouTube. Mas, obviamente, mais do que o Vatican News, que obviamente conhecem e, portanto, sabem a qualidade dos conteúdos que produzem, o Papa Francisco é, de facto, a grande referência do ponto de vista da utilização correta das redes sociais em prol da Igreja e em prol dos mais desfavorecidos. Tem no Twitter cerca de 50 milhões de seguidores. Eles não estão organizados porque, e bem, optou por utilizar 9 páginas distintas em 9 línguas diferentes e, portanto, isto faz com que o número de seguidores por página seja muito mais reduzido e quando se vê aquelas listas de quem tem mais seguidores no Twitter, o Papa aparece no lugar número 88, quando na prática é o 20º com mais seguidores no mundo, se juntarmos as 9 páginas que tem no Twitter. É um número muitíssimo relevante e se pensarmos que quando herdou, no fundo, a página que já vinha do Papa Bento XVI em 2013, tinha 1,3 milhões de seguidores e, portanto, é para vermos em 7 anos, pouco mais que isso, o que é que foi feito do ponto de vista de mensagem. E mais do que a própria imagem do Papa Francisco, a utilização das redes sociais, é de facto a forma como tem sido feito, a regularidade com que faz e a pertinência com que faz intervenções nas redes sociais, esta preocupação de adequar a mensagem à língua dos receptores e, portanto, a utilização de 9 páginas distintas, parece-me um exemplo muitíssimo interessante e que deve ser seguido. No Instagram tem um volume menor, mas o Twitter é, de facto, a ferramenta por si só de eleição para o Papa Francisco. Para percebermos um bocadinho a importância destes números, por exemplo, o Barack Obama é a personalidade que tem mais seguidores no Twitter de longe, tem neste momento cerca de 128 milhões de seguidores. Por exemplo, em quinto lugar está o Cristiano Ronaldo com 90 milhões, o Donald Trump tinha 80 milhões antes de ser banido da rede, e o Papa Francisco tem então 50 milhões, e parece-me de facto um número muito relevante. O Twitter tem sido falado muito recentemente também pela questão do Donald Trump ter sido banido, e há aqui alguma polémica também em relação a isto, se faz sentido ou não uma plataforma digital ter o poder de banir um Presidente da República, limitando também a sua liberdade de expressão. Obviamente atingiu-se aqui um limite grande, e há aqui um conjunto de movimentações preocupantes no surgimento de novas plataformas, como a Parler, que entretanto foi desativado, muito associado à extrema-direita e a movimentos extremistas, e outras plataformas como o Telegram e o Signal que têm surgido, e portanto há aqui alguma preocupação na forma como isto tem evoluído. Para tentar aqui acelerar um pouco, para tentar cumprir o meu tempo, e irmos aqui ao ponto que nos interessa, como ser eficaz nas redes sociais. O primeiro ponto e a primeira mensagem que queria deixar é que é importante apostar em conteúdo de qualidade, quer gráfico, quer multimédia, quer editorial. O público está mais exigente, nós comparamos-nos hoje com todas as marcas que temos ao nosso dispor e, portanto, é fundamental que a qualidade seja a principal premissa na gestão das redes sociais. Depois, assumir aqui um compromisso de regularidade. O exemplo do Santuário de Fátima no Twitter é, por exemplo, um mau exemplo, porque não atualiza a página com a frequência que deveria e, portanto, tem menos seguidores. A partir do momento em que abrimos espaços de comunicação, eles devem ter uma regularidade permanente. Depois a intencionalidade e a consequência com que queremos comunicar. Muitas marcas comunicam apenas para ter seguidores ou apenas para ter likes e hoje, cada vez mais, e a Igreja ainda mais tem essa responsabilidade de ser intencional na forma como quer comunicar e a intenção como quer passar a sua mensagem. Depois, a gestão detalhada do planeamento. Só com um planeamento muito eficaz é que, de facto, conseguimos a questão da regularidade e a qualidade, e é fundamental nós assumirmos esse planeamento. E, por último, a profissionalização da comunicação. A exigência dos nossos receptores, sejam eles de que instituição forem, faz com que cada vez mais
os conteúdos têm que ser feitos por profissionais e por equipas que evidentemente saibam o que é que estão a fazer, tenham ou não o perfil para outras tarefas dentro da organização, mas é fundamental esta profissionalização. Quais são as principais vantagens de uma comunicação eficaz? Eu diria que é, para já, a eficácia na recepção. Estudos apontam que hoje temos cerca de 7 segundos para captar a atenção do nosso receptor. Este número tem vindo a baixar ao longo dos anos. Estamos em 7 segundos atualmente e se calhar vamos baixar ainda mais. E, portanto, se não formos muito eficazes na nossa mensagem, não conseguimos atingir. Depois, a captação de novos públicos. Olhando, por exemplo, da Igreja, fiéis de outras paróquias, toda a diáspora que está espalhada pelo mundo e que pode ser, evidentemente, captada e aproximada, uma maior agilidade em momentos de importância superior, quando as marcas têm algo de muito importante, muitas vezes ficam com pena de não ter processos de comunicação ativos que lhes permitam ser mais ágeis e mais rápidos a comunicar. Uma maior capacidade de ouvir e ajudar os outros. Quando nós comunicamos melhor, estamos muito mais atentos a ouvir quem quer comunicar connosco, e a pandemia vai trazer problemas gravíssimos à sociedade, problemas económicos, problemas sociais, e a Igreja pode ter aqui um papel fundamental também através das redes sociais. Isto traz também alguns riscos, e os riscos de uma comunicação ineficiente são vários e muitas vezes superam os riscos de uma comunicação eficaz. Obviamente a perda da eficácia é o primeiro risco. Se nós não comunicarmos bem, não conseguimos atingir o público com a eficácia que pretendemos. A perda de público, e nomeadamente mais jovem, e eu aqui vejo uma oportunidade de ouro para a Igreja de reaproximação às comunidades mais jovens e aos públicos mais jovens. E o exemplo que vamos ver hoje a seguir num dos oradores traz precisamente, é um excelente exemplo que toca nesta questão. A construção de uma imagem ultrapassada, e portanto as redes sociais são um espelho das nossas instituições e não podem ter uma imagem desfasada daquilo que nós queremos projetar, e obviamente a incapacidade de ajudar os outros, porque se nós estivermos fechados e se nós não comunicarmos, teremos mais dificuldade em ouvir quem connosco quer comunicar. E deixo para finalizar, porque penso que já estou no meu tempo, uma pergunta em tom de desafio. Será este o fim dos mídia? Este é um tema que me preocupa particularmente. Obviamente o surgimento das redes sociais faz com que, se calhar, não precisamos dos mídia para ter acesso à informação. Mas se calhar cada vez mais, e esta pandemia tem trazido muito essa preocupação, e o crescimento da extrema-direita um pouco por todo o mundo, em países como a Hungria, como a Polónia, como o Brasil, faz-nos crer que, de facto, o rigor da informação e a verdade tornam essencial o papel dos mídia, e cada vez mais os mídia têm que ter um papel aqui de regulação de todo este volume de informação que se tem gerado, e portanto é uma preocupação que eu acho que é crescente na sociedade e que acho que a prazo terá que se uniformizar e regular. Portanto, agradeço muito esta oportunidade e, portanto, fico disponível no final para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada, Dr. Rodrigo Viana de Freitas, sempre inspirador e desafiante. Acho que foi uma oportunidade fantástica de refletirmos e de ficarmos na mão com informação muito atualizada. Muito obrigada. E antes de passar a palavra ao Sr. Padre António Vicente, eu vou só relembrar os nossos participantes da oportunidade de colocarem questões aos nossos oradores quando entenderem por bem, ficamos mesmo ao dispor, e uma nota de que não precisam de sair rapidamente desta sessão para ir conhecer algumas medidas nacionais que venham a ser estabelecidas, dado que temos o compromisso entre nós de que uns minutos antes da 13h terminaremos a sessão. Portanto, não vão saindo, fiquem, por favor, até ao fim. E agora sim, passarei a apresentar o Sr. Padre António Vicente. O Sr. Padre António Vicente é nascido em Valfigueira, em Santarém. Foi ordenado em 1991, tendo sido pároco na paróquia da Sagrada Família, no Entroncamento. Viveu uns anos no Brasil, onde trabalhou com comunidades frágeis.
Desde 2015 é pároco em Alcanede, Santarém, onde tem desenvolvido uma prática pastoral pautada pela proximidade e a criatividade e o envolvimento crescente de jovens e famílias. Neste momento é responsável da pastoral familiar na Vigararia de Rio Maior e acaba de ser convidado para ser responsável da pastoral da família na Diocese de Santarém. Em 2020 criou o projeto Grande Luz, que é um projeto próprio da nossa época que aqui hoje vem apresentar. Pelas suas características, consideramos que seria um interessante exemplo do que já está a mudar, ou já começou a mudar, com os desafios de comunicação que a pandemia nos traz. Por isso, Sr. Padre António Vicente, é com muito gosto que lhe passo a palavra. Ora, bom dia a todos, é com muita alegria que estou aqui convosco. Vamos descer à terra, porque eu vou ser testemunha, mesmo que leigo na matéria, ser testemunho de uma realidade criada na paróquia, mas esta realidade também não apareceu por acaso, não é? É todo um processo que nos levou efetivamente a chegar até aqui e propor esta campanha do Advento e Natal. Foi na Páscoa que eu dei conta realmente, com o grande confinamento, da angústia do nosso povo, da nossa gente, os medos, as lágrimas, etc. Uma viagem que fiz de quase 180 quilómetros no território da minha paróquia, que é maior que a área metropolitana de Lisboa, e eu também tenho o prazer da Maria ser minha paroquiana em casa de campo, e aconteceu que realmente dei conta que era preciso fazer alguma coisa para abraçar o meu povo, a minha gente, digamos assim. E aí surgiu a ideia de não só a missa online, que é o mais comum, mas também de, no mês de maio, nos 31 dias, rezar o terço, e se passou pela Capela da Misericórdia a cerca de 22 grupos da paróquia, inclusive o próprio executivo da junta também rezou um terço, um dia foi dedicado a eles e eles colaboraram. E de repente dei conta que as pessoas começaram a aderir ao Facebook da paróquia. Até aí eu não tinha Facebook, faço alguma resistência pessoal, mas percebi que era importante criar para estarmos ligados em rede uns com os outros. E também dei conta de uma realidade crescente, parecendo que não, quase que fiquei com a sensação que era pároco de uma paróquia digital. A existência de uma paróquia digital onde eu tinha que dar algumas respostas. A partir do terço, entretanto, criámos a nível local um programa com a parceria de um jornal digital aqui da freguesia. Criámos um programa chamado Povo de Deus, com o subtítulo A Nossa Gente é Assim. E isso foi criado para dar voz não só pessoas com cultura, com estudos, etc., mas as pessoas também mais simples, mas com uma sabedoria de vida extraordinária. E aquilo despertou imensa atenção, muita adesão, as pessoas identificavam-se, as pessoas reviam-se na vida e na experiência de cada uma daquelas pessoas. E aí, então, numa reunião de clero, os meus colegas pediram-me que eu pensasse numa campanha de Natal. Como sou o idiota do grupo, tenho sempre muitas ideias, e a maioria estava focada no fazer a campanha na igreja, no edifício. E eu achei que fiz sentir-se, mas para quê? Não temos crianças, as pessoas são cada vez menos nas igrejas, então se a família não vem à igreja, vai à igreja à família. E assim surgiu exatamente esta ideia de criar qualquer coisa para que, efetivamente, nós pudéssemos chegar a entrar na casa das pessoas. A família passou a ter um protagonismo, a ter um palco, né? E fui fazendo os meus contactos e surgiu realmente o site, o YouTube, um estúdio. Neste momento a paróquia está-se a capacitar com material para criarmos exatamente um espaço físico para criar conteúdos, para avançar neste trabalho da multimédia. Digo-vos que não é fácil, e mesmo as próprias famílias contactei
muitas tinham dificuldade de encarar uma câmara. Nós temos que enfrentar muitos medos, muitos receios, muita estranheza das pessoas, mas partilho convosco, para mim, mas sobretudo para as famílias, foi muito positivo, porque efetivamente o sofá que estava ali no estúdio passou a ser um lugar de terapia. O choro, as lembranças, os risos, etc. De repente, cada família fez quase um exercício, não é? E até um reforço dos laços entre si. Foi muito, muito interessante. E eu talvez agora pudesse pedir à Maria para colocar o vídeo, porque no fundo o vídeo, vocês vão ver, é um bocadinho a síntese deste trabalho que foi feito. Olá famílias, bem-vindos a este espaço, este estúdio, esta sala que será vossa durante 9 semanas. 9 semanas, um sofá, onde todos sentarão para dar testemunho da sua fé, um testemunho de esperança e de ânimo para todos nós que tanto necessitamos neste tempo que vivemos. Aqui acenderemos as velas do tempo do Advento. Aqui será colocado o vitral que as crianças em casa serão convidadas a construir, a preparar e colocar nas janelas das suas casas para que essa luz e cor possa invadir a casa de alegria e de esperança e àqueles que passam levar ânimo. Aqui neste estúdio montado para que efetivamente se concretize esta campanha de Natal na escuta da palavra e com testemunhos reais de vida de muitos das nossas famílias. Vos convido, semana a semana, domingo de Cristo Rei, ao dia do batismo do Senhor, a acompanharmos este trabalho de luz. Até porque, na verdade, o título desta campanha é "E o povo viu uma grande luz". Pronto, não sei se a maioria conhecia este trabalho, este projeto, mas que efetivamente teve muito impacto na nossa realidade e, sobretudo, ele surgiu numa vigaria, mas depressa, e o Dom José Traquina ficou muito aberto à iniciativa, ao ponto, inclusive, ele fazer uma das mensagens de Natal, da noite de Natal, no próprio estudo. Portanto, criámos aqui até uma ligação, uma coordenação, não se dispersou a imagem e a orientação, mas havia uma ligação entre tudo, não havia coisas soltas. Isso pareceu muito, muito importante, e é curioso como realmente no território da Diocese estas famílias se deram a conhecer, outros que as conheceram, e é muito interessante porque poderia ser feito, como até aqui, de forma presencial, e os diocesanos conhecerem, as pessoas se identificarem, saberem das suas paróquias, mas este meio acabou por realmente apresentar uma série de famílias e os diocesanos conhecerem-se assim, digamos. Portanto, e requer continuidade. O meu apelo é que, na verdade, façam, é bom começar. Ouvíamos aqui que é importante a qualidade, eu também tive em conta isso, porque sabia à partida e tenho alguma intuição para estas coisas, julgo eu, sei que é importantíssimo a qualidade, até porque nós estamos focados com os dois olhos precisamente num pequeno ecrã, e tudo o que está à nossa volta é impactante, pode destruir, pode convidar, pode ser interpelativo. E aí socorri-me de um casal de Braga, num projeto chamado ID Evangelização. Eles estão muito ao serviço da Arquidiocese de Braga. Se quiserem, posso também recomendar os seus contactos para poderem apoiar. Inclusive, pedi a ajuda deste casal para fazer uma ação de formação do digital, de multimédia na paróquia, com um grupo de cerca de 18 a 20 intervenientes, que foi muito importante e positivo, ao ponto, inclusive, nós neste momento estarmos a preparar outros programas envolvendo estes jovens que foram formados. Só para vocês saberem, por exemplo, nós estamos para avançar com um programa com temas atuais e fortes, como, por exemplo,
a ansiedade, o luto, o suicídio, a violência doméstica, a ecologia, etc. Queremos, porventura, poderá chamar-se Andar com Fé, tem sempre um título e um genérico próprio. Estamos a pensar também criar um programa voltado para os jovens. É muito importante cativar os jovens e envolvê-los. Precisamente o nome do programa é XPTO, o que é também a própria palavra desperta logo a atenção, e vamos também criar um programa que, nesta altura, muito importante e urgente, que é precisamente um trabalho com os idosos, as suas histórias e, sobretudo, as suas histórias de amor, de namoro, de relacionamento. Portanto, nós estamos diante de um desafio que eu julgo que não vai parar, e eu custa-me ouvir algumas pessoas dizer que o digital é uma coisa superficial, enfim, é muito da imagem e que afasta as pessoas, não leva as pessoas à presença. Eu acho que neste momento o digital é fundamental, é importante e é o único espaço, porventura, mas que quando pudermos associar estas duas coisas, elas vão estar sempre em paralelo, e eu até atrevia-me a dizer que o digital é real, e tem provas disso, porque muita gente até lia aquilo que nós próprios sentíamos nas transmissões, mas tenho a certeza absoluta que o digital levará muito ao presencial. Não devemos ter receio em relação a isso, mas essa convicção é muito, muito importante. É certo que a Igreja devia ser, é mestra, tem que ser mestra na comunicação, foi assim na sua origem, e nós não podemos andar para trás, não podemos desatualizar, pelo contrário. Ela nasceu assim e devemos voltar às origens. Eu tive a graça de trabalhar no Brasil, e o Brasil, como vocês sabem, estão anos-luz de nós neste serviço, neste trabalho. Eu estava numa paróquia que inclusive tinha canal de televisão e produzia conteúdos para televisões regionais. Também é certo que a dimensão é outra. Os avisos, inclusive, eram feitos através do ecrã, colocados na própria igreja. Enfim, são desafios muito interessantes. Eu estou muito curioso e fico sempre com a sensação que ainda estamos num mundo muito arcaico e pré-histórico deste relacionamento e desta era do digital. Portanto, espero muito, muito do futuro. É certo que traz as suas dificuldades. Hoje em dia as pessoas dão-se ao luxo de, atrás do ecrã, comentar tudo e alguma coisa, e às vezes com maledicência. Temos visto nos últimos tempos coisas, enfim, feias e desastrosas, até mesmo na nossa própria campanha presidencial, mas nem a democracia talvez esteja preparada para lidar com esta realidade digital, e muito menos a Igreja. Mas não há que ter medo. Eu penso que a qualidade e a verdade ajudarão realmente sempre nós a rasgarmos caminho e a avançarmos neste trajeto, neste caminho que é muito, muito importante. Tenho pena, aliás, estamos aqui a apresentar este projeto do Grande Luz, mas soube e fui vendo e acompanhando outras iniciativas de paróquias e de dioceses. Acho que falta aqui, se calhar o desafio feito aos nossos bispos, um departamento, um centro, pudesse recolher estas iniciativas, estes projetos, até porque o que vale para uns vale para outros. E às vezes, em vez de estarmos a desperdiçar recursos, etc., podia antecipadamente saber o que é que fulano e cicrano ou paróquia ou diocese projeta, e assim unirmos esforços para fazer muito trabalho em conjunto. Não somos um país grande, um país pequeno, onde isso poderia ser muito interessante, embora haja particularidades próprias de cada região, etc., mas há coisas que são comuns a todos e temas que abraçam a todos. A criatividade é muito, muito importante. Eu julgo que eu tenho pena que às vezes a criatividade na Igreja esteja muito associada à superficialidade. Está muito subestimada efetivamente a criatividade, mas é muito importante, e sobretudo na camada jovem isso é muito significativo. Portanto, meus amigos, começar é palavra à ordem. Vamos para a frente, comecem com pouco,
mas estou em crer que depressa vamos sentir mais à vontade neste mundo que é importante e Nosso Senhor também agradece. Não sei se está ainda no meu tempo, já chega. Muito obrigada, Sr. Padre Vicente. Obrigado, Muito inspirador. Obrigado a todos. Muito obrigada pelo seu testemunho e pelos desafios que aqui lançou. Agora está na altura de chamar o Sr. Professor André Baltazar. O professor André Baltazar é engenheiro, é doutorado em Ciência e Tecnologia das Artes pela Universidade Católica Portuguesa, nomeadamente na Escola das Artes, onde é docente, julgo eu que em termos efetivos, desde 2015. Atualmente é vice-diretor desta mesma escola, ainda na segunda-feira foi reconduzido nessas funções e é igualmente diretor do Centro de Criatividade Digital, que consideramos que seria muito importante que aqui fosse apresentado pelo tipo de trabalho que tem desenvolvido e por isso o professor André Baltazar, resta-me agradecer e passar-lhe a palavra. André. Obrigado Maria. É com prazer que estou aqui, agradeço o convite e eu preparei uma apresentação que espero que seja interessante, lá está, para o público-alvo que temos aqui hoje, que são pessoas claramente da Igreja. O Centro de Criatividade Digital trabalha em várias vertentes, obviamente sempre relacionadas ao digital, e a questão da pandemia levantou tudo isso, trouxe-nos isso à ordem do dia, não é? E é muito interessante para mim, quando a Maria me convidou, eu fui ver o trabalho do Padre António Vicente e é interessante ver que, não é, que já começa a haver essa adaptação, que obviamente entretanto passou para as empresas, no ensino nós tivemos também que nos adaptar e inovar e renovar as metodologias que tínhamos em prática. E o Centro de Criatividade Digital, na verdade, auxiliou e trabalha muito nestes meios. E pronto, sem mais demora, se calhar vou passar à apresentação e explicar um bocadinho como é que funciona o Centro de Criatividade, o seu enquadramento na escola das artes. E vou só então partilhar aqui a apresentação. Creio que já devem estar a ver, suponho que sim. Então, passando aqui à agenda que eu preparei, ou seja, a minha ideia é dar-vos um enquadramento realmente do Centro de Criatividade Digital, o posicionamento na escola, apresentar um pouquinho o centro. Depois trouxe também, por questões de tempo, apenas 2 exemplos que acho que podem ser interessantes no âmbito da Igreja também. E falar um bocadinho do CCD em tempo de pandemia, o auxílio que tem prestado não só à Universidade, mas também aos nossos parceiros, nestes ajustes e dinâmicas que, entretanto, tivemos todos que inovar e adaptar do digital. Temos contribuído também nesse campo, acho eu, de uma forma interessante. Então, a Escola das Artes, na verdade, tem 2 grandes áreas de ensino, que são elas o som e imagem e a conservação e restauro. O som e imagem, uma parte mais, não é, mais ligada à produção do audiovisual e esta arte mais tecnológica que nos envolve, e o lado de conservação e restauro, que versa mais no ensino da conservação, restauro e recuperação do património cultural e artístico. Todo o nosso ensino é uma formação artística abrangente, mas que tem uma base bastante laboratorial e oficinal. Nesse caso, por exemplo, neste tempo de pandemia, foi muito complicado adaptarmos estes nossos métodos de ensino à nova realidade, mas lá chegarei a essa parte mais um bocadinho à frente na apresentação. Depois, também na Escola das Artes, a investigação e o desenvolvimento científico mais de base exploratória e fundamental e nuclear ocorre no nosso Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, o CITAR. E depois a infraestrutura e transferência de conhecimento e os desenvolvimentos e produção de projetos mais de investigação aplicada, científicos, culturais e artísticos, é efetuado quer pelo Centro de Conservação e Restauro, que vai mais ligar à parte do ensino e da investigação também em conservação e restauro,
quer pelo Centro de Criatividade Digital, que, lá está, fornece a infraestrutura e o apoio, quer à investigação no CITAR, quer ao ensino no som e imagem. O Centro de Criatividade Digital, então, foi considerado já há alguns anos pela FCT, pela Fundação de Ciência e Tecnologia Nacional, não é? Como um centro de competência e excelência criativa, que pela sua atividade, junto não só das indústrias criativas, mas também aqui na região norte, nestes movimentos que faz, neste tipo de consultoria e produção que faz no âmbito digital, foi então incluído e reconhecido pela FCT no Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico. Isto quer dizer que, na verdade, o CCD consegue também não só promover serviços à comunidade científica e de ensino, mas também providenciar serviços a clientes exteriores e externos, seja através de projetos de investigação que podem ser financiados, seja através de serviços tradicionais de execução. O CCD está equipado, então, com tecnologia de ponta nessas áreas que estamos a ver aqui, seja na arte interativa e digital, na música por computador, no design de som. Depois uma área que obviamente hoje em dia está na ordem do dia, a produção audiovisual. Somos muitas vezes consultados para fornecer serviços na parte do audiovisual e ajuda nesse sentido. E também, não é, temos uma excelente capacidade de produção para cinema e de exibição de cinema. Conseguimos, através também de um financiamento, equipar aqui um dos principais auditórios da Universidade Católica Portuguesa, aqui do Centro Regional do Porto, o Auditório Lídio Pinho, com um sistema de projeção digital de cinema, com um som surround, e que permite então que quer os nossos alunos, quer os realizadores que nos visitam, quer as empresas que colaboram connosco, possam ter uma experiência de cinema comercial em exibição num auditório. O que é super interessante para nós, quer em termos de ensino, quer em investigação. Depois também temos tecnologia e know-how na animação por computador e nos efeitos visuais. Todos estes equipamentos e infraestrutura dão então suporte, quer à investigação, quer ao ensino, na área do som e imagem. Além disso, desenvolvemos, como eu estava a dizer, serviços de consultoria e produção artística, ou seja, temos vários artistas ou museus que nos interpelam e pedem e solicitam serviços que possam mediar algumas situações, querem instalações interativas, querem obras de arte, têm uma componente tecnológica que é preciso às vezes até restaurar. Colaboramos também com o CCR nessa parte mais de tecnologia, ou que seja preciso desenvolver, e trabalhamos também nesse sentido. E essa parte é também um bocadinho ligada à nossa investigação aplicada e à tal transferência de conhecimento entre a academia e a indústria. Além disso, fazemos também formação avançada e organizamos e trabalhamos muito também na produção de eventos, principalmente do audiovisual. Como é que nós costumamos funcionar? Regra geral, os clientes lançam-nos um desafio, o CCD monta uma equipa que, regra geral, é multidisciplinar, ou seja, nós temos o corpo docente da Escola das Artes é altamente especializado em todos estes aspectos, são investigadores da área e além de serem docentes. Além disso, já temos uma equipa de técnicos do audiovisual praticamente dedicados ao CCD e para todas estas solicitações que nos surgem. E então, para cada projeto, tentamos reunir então, a equipa que o melhor o irá desenvolver. Ou seja, esta equipa pode ser constituída quer por professores, por especialistas, profissionais que, entretanto, nós formamos e já têm as suas empresas, e também tentamos sempre incluir nestas equipas os nossos alunos para que comecem também a ter um contacto com a realidade de um projeto desenvolvido em contexto realmente profissional. Pronto. Se calhar passo aqui um bocadinho o showreel do CCD, que mostra um bocadinho mais aquilo que nós fazemos. Não é? Nós temos um estúdio de croma que usamos para muito tipo de produções e trabalhamos essencialmente a produção vídeo, instalações interativas, soluções 3D e a produção de som.
Em termos de produção de som, estamos equipados para misturar som para cinema, fazer captura em estúdio, mixagem, todos estes aspectos relacionados com a produção de som. Em termos de 3D, trabalhamos muito a texturização e a modelação 3D, desde o seu desenvolvimento até à sua impressão no nosso Fabrication Lab. Temos também um estúdio de captura de movimentos, que é usado principalmente nas animações, mas também em projetos de investigação. Temos também o scan, 3D, a impressão. Eu vou mostrar um bocadinho mais este projeto de seguida. E temos também a parte das instalações interativas. E relativamente à produção de vídeo, que é se calhar aquilo pelo qual somos mais procurados, trabalhamos muito as imagens aéreas, a produção que vai desde vídeos institucionais, documentários, transmissão, gravação de concertos. Hoje em dia trabalhamos muito as questões do streaming, tem sido, em tempo de pandemia, tem sido esse o principal serviço que temos fornecido, streaming de eventos, de conferências, quer para aqui em auxílio às faculdades e à universidade, quer para entidades externas que nos procuram também nesse sentido. Pronto. Relativamente a alguns, trouxe aqui 2 exemplos que achei que poderiam ser interessantes, relativamente à igreja. Neste caso, este foi um display interativo que desenvolvemos para o Museu MIP, ali da Misericórdia, Museu da Misericórdia, ali na Rua das Flores. Eles têm numa das suas principais obras, o quadro Fons Vitae, que é este quadro que estão a ver aí. Pronto, eles tinham um painel de informações em texto e queriam algo que fosse mais interativo, que fosse mais imediato, que as pessoas pudessem perceber realmente quais são os personagens que estão no quadro, elementos iconográficos, mais um bocadinho da história do quadro em si. E nós desenvolvemos então este dispositivo de realidade aumentada, que nos permite navegar com o quadro sempre no fundo e clicar e perceber diferentes aspectos do quadro, desde as personagens que estão presentes, temos um modo de lupa que permite ver também alguns pormenores do quadro. A televisão em si, ou seja, o ecrã funciona sem peso, o que permite que quer adultos, quer crianças possam manejar e navegar pelo quadro e ver diferentes aspectos dele. E pronto, isto foi um projeto super interessante que caiu aqui no centro, que implicou não só o desenvolvimento de hardware, mas também do software para toda esta instalação, e que está lá desde 2017 e ainda lá continua, e tem sido super interessante ver que as pessoas utilizam e frequentemente consultam o quadro e vão ver diferentes aspectos. Deixem-me só já agora aproveitar para dizer que este projeto já foi feito em conjunto com o CCR, Conceito de Conservação e Restauro, que também já fez análises àquele quadro, inclusivamente radiografias, que se forem visitar na parte de trás do quadro é possível ver essas radiografias que analisam toda a estrutura da pintura, as camadas que levou, como os tratamentos da madeira foram feitos. E isso também é interessante aqui envolver estes 2 centros de investigação aplicada e transferência de conhecimento. Nesse sentido, eu incluí só aqui este slide relativamente ao CCR, só para dar um bocadinho a entender como é que ele funciona, que na verdade acho que já é do conhecimento da maior parte, não diria, mas de bastantes paróquias que fazem, não é, solicitam ao Centro de Conservação e Restauro vários trabalhos nas suas obras, altares, quadros, estátuas, tudo isso muitas vezes passa ali pelo Centro de Conservação e Restauro. Eu achei que era interessante aqui mostrar um bocadinho também do trabalho que eles desenvolvem. O CCR é então um centro também de transferência de conhecimento similar ao CCD, mas que atua então no lado da conservação e recuperação do património cultural e artístico.
promove serviços científicos de excelência, não é? Sempre apoiados em exames e análises laboratoriais. Toda a sua infraestrutura foi pensada de raiz para ser um centro de conservação e restauro, ou seja, tem 4 grandes oficinas que estão equipadas com tudo o que é necessário para fazer este tipo de trabalhos. Aí no vídeo estamos a ver um time-lapse do restauro de uma grande tela que eu não sei precisar em que igreja é que estava, não sei se é do Mosteiro de São Bento da Vitória ou da Igreja de São Francisco, mas é muito interessante, uma tela, como vocês podem ver, de vários metros, que foi trabalhada aqui ao longo de vários meses e que o resultado final é interessantíssimo. É impressionante como conseguiram restaurar e voltar a dar vida a esta tela imensa que com o tempo estava bastante degradada. Também nesse sentido, e em conjunto com o CCR, fizemos este pequeno protótipo de uma réplica digital ou 3D de uma estátua que tínhamos aqui no Centro Regional do Porto, da Nossa Senhora da Sabedoria, uma estátua do século XV, em que tivemos esse desafio de tentar fazer uma réplica dessa estátua que pudesse circular e manter preservada o original e que essa réplica então pudesse circular por diferentes edifícios aqui do CRP e também para viajar para outras situações de apresentação. Nós fizemos então um scan 3D da estátua, depois passou por uma fase de correção digital, ou seja, em termos de modulação 3D e texturização. Depois fizemos toda a impressão 3D num polímero que comportava plástico e madeira para termos também esse aspecto o mais aproximado do real possível, não é? E depois o Centro de Conservação e Restauro tratou toda a parte já com a estátua impressa neste tal polímero de madeira e plástico, tratou das volumetrias, da colorimetria, e vamos chegar ao fim e vamos perceber que temos uma réplica bastante fidedigna de uma estátua do século XV. Ou seja, o que nós achamos interessante neste projeto é que permite, não é, que o original de uma estátua seja devidamente preservado, quer em situações de umidade ou de... Falamos até de situações em que estas figuras religiosas saem em procissões de altar e estão sujeitas às intempéries e às variações do tempo. Neste caso, permite-nos então que o original seja preservado e que seja criada uma réplica fidedigna dessa estátua que possa, de certa forma, estar sujeita ou estar a viajar por sítios menos protegidos, diria assim. Este já é o resultado final. E é isso. Em tempos de pandemia, então, a nossa atividade de produção artística e consultoria que temos feito para museus está um bocadinho em stand-by, não é? Havia muitos artistas a solicitar a nossa ajuda no desenvolvimento de alguns projetos, mas que, entretanto, algumas exposições foram também canceladas, os próprios museus limitaram também esses projetos. E nós temos, então, nesta altura, auxiliado quer a universidade, quer os nossos parceiros e clientes, na transição para o modo digital e online, em que temos feito, por exemplo, nos nossos estúdios Chroma, gravação de aulas que depois são passadas aos nossos alunos. Temos aqui um exemplo da nossa professora Laura Castro a dar uma aula de História da Arte, que é um vídeo introdutório que depois é disseminado pelos nossos alunos antes da sessão online, para que depois possa elaborar ainda mais estas temáticas. E, por exemplo, uma conferência que tivemos aqui, que era suposto este artista ter vindo cá até ao Porto, mas com estas limitações não pôde vir, mas conseguimos realizar na mesma esta conferência via Zoom, como estamos a fazer aqui, e em que transmitimos também para os nossos alunos toda essa conferência, meia virtual, meia presencial. Tínhamos aqui alguns alunos no auditório e o artista entrou via Zoom para dar a sua conferência. Também, nesse sentido das conferências, é algo que temos feito mesmo bastante, este streaming, quer de conferências, quer de eventos.
Um exemplo disso foi esta também da União Europeia face aos desafios da Covid-19. Pudemos ter também aqui o Dr. José Manuel Durão Barroso a intervir numa sessão que foi moderada pelo diretor aqui da Escola de Direito da Universidade Católica, o professor Manuel Fantani, e pela presidente, a doutora Isabel Braga da Cruz. São desafios interessantes que exigem também, lá está, um nível de profissionalismo que nós conseguimos assegurar e que tem sido interessante. Também outro aspecto que por acaso o Padre António Vicente tinha referido, que é esta estranheza, o medo da Câmara, que nós notamos quer no nosso corpo docente, não só da Escola das Artes, mas em toda a Universidade. E nesse sentido a Reitoria trabalhou em conjunto com o CCD e com outros departamentos aqui da escola e conseguimos organizar várias sessões de formação, quer de nível básico, quer de nível intermédio. Todas fizemos isso tudo online, não é? Em que versamos sobre o desenvolvimento de conteúdos pedagógicos digitais, okay, como é que os professores podem elaborar um PowerPoint que seja digitalmente mais apelativo e que tenha já algumas funções mais avançadas quando estão a dar as suas aulas, que não seja apenas um conteúdo estático, não é? Trabalhamos também a formação em termos de metodologias de engagement, okay? Como é que numa aula eu consigo que os alunos fiquem interessados e consigo agarrar a sua atenção e mantê-los, lá está, como dizia também o Rodrigo, relativamente a este nosso índice de atenção que está cada vez mais limitado com toda esta imediatez de informação que nos chega de forma bastante rápida, não é? Trabalhamos um bocadinho essas metodologias de engagement. Depois tivemos também sessões de formação acerca de técnicas de gravação de vídeos em contexto académico, como é que os professores podem estar sozinhos no seu gabinete e fazer um pequeno vídeo em que inserem não só os slides, mas também algumas legendas e hiperlinks que permitem depois aos alunos seguirem o seu caminho e fazerem o seu percurso em termos pedagógicos. E também a criação de contextos online de aprendizagem. Neste caso tem mais a ver com os nossos sistemas de Moodle e de Blackboard, sistemas de auxílio ao ensino, como é que nós podemos criar também nesses sistemas algumas ferramentas que possam ser imediatamente utilizadas pelos nossos alunos e, não só, e por outras pessoas, neste caso, num sentido de uma aprendizagem contínua neste tipo de ferramentas. Pronto, eu acho que também o meu tempo já está a chegar ao fim. Tenho aqui outros projetos que são também de outro âmbito, que terei todo o gosto depois em falar um bocadinho melhor, se tiverem interesse, enviar-me um e-mail ou marcar outra reunião. Posso falar não só destes projetos como dos outros que falei anteriormente. E, neste sentido, creio que dou por concluída a minha apresentação e, claro, estou disponível para qualquer questão ou esclarecimento. Fiquem à vontade. Creio que é tudo. Posso parar a partilhar a tela? Acho que está. Obrigado. Muito obrigada, professor André Baltazar. Na verdade, 3 apresentações tão complementares entre si, que oportunidade fantástica de conhecermos todas estas abordagens diferentes a este tempo que vivemos. Agora é o tempo de identificar perguntas que nos surjam. Temos ainda uns minutos. Há aqui uma pergunta que nos chega e que eu iria talvez pedir ao Rodrigo para a ela responder, e se mais alguém quisesse depois intervir, também teríamos gosto nisso. Só temos o compromisso de terminar dentro de 5 minutos e esse compromisso eu gostava muito de manter, mas pedia ao Rodrigo o favor de ver como responder a este tema. Vejo os mídias muito ligados ao status quo político, como podem ser autónomos e fiáveis. Obrigado, Maria. Antes de mais, parabéns por este rigorosíssimo cumprimento de prazo. Portanto, isto é ao segundo. Esta é uma questão, de facto, muito pertinente e muito interessante. Os mídias, como todos sabemos, têm vindo a sofrer, ao longo dos últimos anos, um
sucessivo desinvestimento. Para terem uma noção, nos últimos 10 anos, Portugal perdeu 2.000 jornalistas. Isto é preocupante porque percebemos que o papel dos mídias é fundamental para o rigor da informação, para um contrapoder às fake news que surgem. E, portanto, eu sou defensor de um investimento público na comunicação social, não apenas nos órgãos do Estado, mas num investimento público, quer por via de investimento indireto através de publicidade do Estado, quer por via de investimento direto de financiamento, sem com isso comprometer a isenção dos meios. Não estou a falar de um investimento partidário, estou a falar de um investimento público, como acontece, aliás, em outros países da Europa do Norte. É fundamental que os meios tenham uma fonte de subsistência que lhes permitam manter a isenção, o rigor, os seus profissionais qualificados e que consigam superar períodos como este, em que a perda de recursos, o desinvestimento publicitário e o próprio modelo de venda de notícias tem mudado muito ao longo dos anos, compramos menos jornais e, portanto, há menos publicidade nos canais tradicionais e os meios precisam de ser, de facto, financiados, na minha opinião. Muito obrigada, Rodrigo. Eu acho que com este saborzinho de esperança e tão positivo que esta manhã nos permitiu, resta-me passar a palavra para concluir ao Sr. D. António Augusto e à Sra. Professora Isabel Braga da Cruz. Queria apenas dizer que, uma vez que nós aqui na Universidade temos esta preocupação da melhoria constante, estou a deixar neste momento no chat um questionário de avaliação que muito agradeço que depois preencham, ou é muito rápido de preencher, para que nós possamos melhorar. Mas neste momento passaria ao Sr. D. António Augusto Azevedo, a quem agradeço uma vez mais a presença e a quem passo a palavra. Muito obrigada, Sr. D. António. Então quero, antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente e os Srs. Diretores presentes, o Sr. Dom Armando e mais bispos que estejam também presentes. Cumprimentar também os intervenientes que nos expuseram belíssimas comunicações e também o clero, todos os participantes neste encontro, clero do Porto e também de Vila Real. Depois de cumprimentar, quero também felicitar a Universidade Católica, o Centro Regional do Porto, por esta iniciativa que me parece muito rica e que certamente dará bons frutos. E também felicitar a excelente organização. E agradecer, uma vez mais, aos três intervenientes, porque as suas comunicações foram muito sugestivas em termos genéricos e também muito sugestivas concretamente para a vida pastoral da Igreja. Neste cumprimento e neste agradecimento, naturalmente agradecer o convite que me fizeram, a mim pessoalmente e também ao clero de Vila Real, certamente o convite que também muito nos honrou e que será certamente também terá repercussões positivas, espero eu, no futuro. Quanto à iniciativa, gostaria só de deixar um apontamento que é este. É uma iniciativa que visa um objetivo muito meritório e muito necessário, que é fortalecer, reforçar os laços entre a Universidade Católica, o Centro Regional do Porto e o clero. E eu acho que atingir este objetivo tem uma dupla vantagem. Para a Universidade, que reforça certamente a sua consciência e o seu compromisso, digamos assim, com a própria Igreja, que faz parte, e também uma vantagem para o clero, neste caso do Porto e de Vila Real, porque permite ao clero uma maior consciência, digamos assim, do papel, do trabalho, daquilo que se vai fazendo na Universidade Católica e ao mesmo tempo ajuda a ultrapassar, porventura, algum desconhecimento, algumas resistências e até, porventura, alguns preconceitos. Portanto, esta iniciativa permitiu-nos conhecer as pessoas, naturalmente, conhecer o trabalho que fazem e também todo o potencial que aqui existe. E por isso termino também já agora felicitando a pertinência do tema. Acho que o tema foi não só bem escolhido, mas muitíssimo bem trabalhado. E por isso termino também com uma palavra de esperança. Espero que
nesta pandemia e depois dela, nesta área da comunicação, algo de bom fique, e as reflexões que aqui foram hoje partilhadas e disponibilizadas, estou certo que terão bons frutos. É essa a dinâmica da Igreja, não é semear para depois colher frutos. Tenho certeza que terão bons frutos na vida da Igreja do Porto e também no meu caso de vida real. Muito obrigado. Se Deus quiser, por um ano cá estaremos, ou virtualmente ou presencialmente. Ou se calhar no formato misto. Exatamente. Muito bom. Muito obrigado. Eu vou assumir agora a palavra para tentarmos cumprir o nosso horário. Quero deixar daqui a 2 minutos. Eu agradeço a presença de todos, foi um gosto enorme, tanto por estes oradores e, enfim, o painel que agora vemos, como, obviamente, estender este convite que passou só a Diocese de Porto e conseguimos atingir também outras regiões de Portugal, que é muito mais interessante e que realmente o formato virtual também nos permite alcançar. Agradecer, obviamente, aos oradores, aos presentes. Foi muito interessante o fio condutor que, no fundo, todas as 3 apresentações nos levaram nesta viagem, que acabou por ser uma viagem muito contemporânea, e é isso que queremos e é para isso que aqui estamos, para servir, fazer pontos e colher também o resultado destas interações. Desejo a todos um bom resto de dia, enfim, uma boa pandemia, que se mantenham seguros, obviamente, e que todos consigamos continuar a trabalhar com esta dedicação e em benefício, bem, de todos, do bem comum. E isto para o ano, com toda a convicção, espero que consigamos estar em formato presencial ou misto. Muito bem, muito obrigada e fiquem bem.